coletiva de Fernando Diniz. Vamos ver o que o treinador, hoje muito bem, diga-se de passagem, vai falar sobre a vitória contra o Cruzeiro por 2-1 e do resultado ruim, porém com um desempenho interessante. Vamos dar início à coletiva do Fernando Diniz, Fluminense 2, Cruzeiro 1. Eu só queria pedir um favor para vocês, quem perguntar, não esticar muito a pergunta não, para a gente poder, todo mundo, senão às vezes a pergunta fica maior do que a resposta. Faz a análise. Atrapalha quem quer perguntar mais para frente, ok? Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Silene do canal Flu News. O Fluminense foi superior, um volume de jogo, posse de bola. Só que aquele gol mal anulado aos 18 minutos pode ter influenciado um pouco nos jogadores, de um modo geral, porque o placar podia ter sido bem maior. E o que você pensa a respeito desses erros constantes na arbitragem? Primeiramente, boa noite. Eu acho que o erro de VAR é o que mais chateia. Que tem a tecnologia. Eu ainda não acompanhei, mas você está falando, se erraram com a tecnologia, é de se lamentar bastante. Mas, fora isso, eu não acho que os jogadores se sentiram absolutamente nada, porque dentro do campo a gente continuou com um volume muito grande de produção ofensiva e também limitando muito a chance de contra-ataque. O primeiro tempo foi excelente, a gente teve uma superioridade, estou falando que contava 10 contra 10, que depois que com um jogador a menos, fica difícil para todo mundo, mas mesmo assim, diferentemente do que aconteceu contra o América, o time já tinha treinado um pouco mais, já tinha tido a experiência lá em Belo Horizonte, então teve repertório para poder fazer o gol da vitória e poderíamos ter feito mais gols também. O que ficou de ruim nesse jogo foi que o placar teria que ter sido mais elástico para traduzir melhor a história do jogo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria falar um pouco sobre o Luiz Henrique, que hoje encerrou um ciclo aqui no Maracanã. A ausência desse jogador, qual o impacto que tem na sua equipe e a peça de reposição para suprir a ausência dele. Você já tem ou você precisa buscar no mercado? Obrigado. Não, um jogador muito diferente. Acredito que, falar da minha chegada aqui, né, com o Luiz Henrique, se ele não for o melhor atacante do futebol brasileiro, nesses quase 2 meses que a gente está trabalhando junto, ele está entre os melhores com certeza. Produziu muito, desequilibrou muito o jogo e fez gols, deu muita assistência. Então ele é um jogador de muito difícil reposição. Tanto é que os times de fora vêm buscar jogadores como o Luiz Henrique. A gente vai ter que eu não sei se é mercado, é a palavra que vai buscar no mercado. A gente tem que arrumar um jeito, se não arrumar jogador com a mesma característica. Não é só arrumar jogador com a característica, tem que arrumar jogador com a qualidade. Característica não é o que mais importa, o jogador tem que jogar bem, né? A gente talvez, isso é importante, se precisar, se adaptar e mudar um pouquinho o jeito de jogar. Um jeito ainda mais solidário, com mais aproximação. Vamos ver, mas a gente vai... Talvez vocês não tenham percebido geral aqui, mas basicamente o que a gente está falando sem Luiz Henrique, talvez ele mude a forma de jogar. Porque não adianta o jogo. Everaldo tem a mesma característica de Luiz Henrique. Isso é ruim. Vai trabalhar duro aí pra gente não sentir a ausência do Luiz. Boa noite, Fernando Diniz. Gustavo Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória, pelo resultado. Queria que você falasse um pouquinho como foi a conversa no vestiário, né, com os jogadores após essa partida. Você mesmo falou que a equipe venceu, mas que poderia ter feito mais. E também explicasse a ausência do Natan na lista de relacionados. Boa pergunta. A ausência do Natan, eu trouxe para o jogo aqueles que eu achava que tinha que trazer. Então essa é a explicação, né? É um grande jogador, vocês sabem que é um jogador, o Natan inclusive é um jogador que tem que levar para outros clubes, mais de um. E para esse jogo, mas o elenco é muito equilibrado. Tem muita gente boa. Se o Natan viesse, tinha que tirar alguém que estava aqui, talvez sua pergunta ia ser na mesma direção. Então, é que a equipe é muito, não quer dizer que o Natan amanhã ou depois não possa voltar a ser titular, muito pelo contrário. É que o elenco é muito equilibrado, o jogador que está jogando e o que é cortado, eles têm o mesmo nível. E, então é uma questão de escolha mesmo. Em relação à conversa do vestiário, a gente parabenizar pelo que a gente fez, pela vitória, e saber que todo mundo sabe que a gente podia ter feito um placar, hoje ter aproveitado melhor nossas chances e também não ter cedido o gol que a gente cedeu para o Cruzeiro. Totalmente evitável. E, gente, obrigado. Vamos encerrar o coletivo. Só foi isso? Fernando Diniz. Obrigado, boa noite. Só foi isso? Até ouvi o final aqui para ver se ele está jogando e o que é cortado, eles têm o mesmo nível. E então é uma questão de escolha mesmo.
Em relação à conversa do vestiário, a gente parabenizar pelo que a gente fez, pela vitória, e saber que todo mundo sabe que a gente podia ter feito um placar, hoje ter aproveitado melhor nossas chances e também não ter cedido o gol que a gente cedeu para o Cruzeiro. Totalmente evitável. Gente, obrigado, vamos encerrar. Foi isso, até tomei um susto aqui, que eu olhei aqui no chat, e eu olhei no chat, não, no meu celular tava um pouquinho adiantado, né? Eu falei, ué, Diniz, será que saiu alguma coisa? Vontade de cagar? Não sei. E 3 perguntas, só 3. E isso porque pediu pra ser curto, né? Tipo assim, pediram pra... O João Pinheiro, até que é o assessor de imprensa ali, tinha pedido, pô, façam perguntas menores e tal, porque só tinha 3 pra perguntar, né? Só foi o Gustavo Garcia, do GE, teve o cara do Litoral News e o da Flu News, né? Não foram só esses 3? Acho que foram só esses 3 só. Caramba. Enfim, dá pra tirar ali então um pouquinho, Diniz, valorizando a questão já ter passado por isso, né? No jogo contra o América, já ter treinado, enfim, a solução. Falando realmente do principal ponto sobre o time não ter conseguido abrir uma vantagem maior, que é o principal problema. Acho que tem uma declaração importante, que é a questão de Luiz Henrique, né? Eu vou até voltar aqui pra gente poder pegar esse trechinho de novo, que é importante. Eu queria falar um pouco sobre o Luiz Henrique, que hoje... Aqui, ó. Que a gente está trabalhando junto, ele está entre os melhores, com certeza. Produziu muito, desequilibrou muito o jogo e fez gols, deu muita assistência. Então ele é um jogador de muito difícil reposição. É um jogador de difícil reposição, ou seja, como é que você vai substituir um jogador que você tem dificuldade? Os times de fora vêm buscar jogadores como o Luiz Henrique. A gente vai ter que eu não sei se é mercado, é a palavra que vai buscar no mercado. A gente tem que arrumar um jeito, se não arrumar jogador com a mesma característica. Não é só arrumar jogador com a característica, tem que arrumar jogador com a qualidade. Característica não é o que mais importa, o jogador tem que jogar bem, né? Ou seja, né? Tipo assim, eu preciso arrumar um 11º jogador que jogue bem, que seja bom. Eu arrumei esse jogador que esteja jogando bem, seja bom, agora eu vou encaixar ele na característica do time. Vai ser difícil achar um jogador igual o Luiz Henrique, tá? Com a qualidade parecida. Porque, para pra pensar, um cara com vigor físico de 21 anos, que tenha um ótimo drible, como é que você arruma isso sem pagar um dinheirão? Porque o driblador e tal, você vai arrumar ou o cara de 25 voltando mal da Europa, é o caso de Marrone, por exemplo, ou você vai arrumar o cara de 30, o cara de 21 que tá saindo do Goiás por falta de qualidade técnica, que é ruim. Tem a mesma característica, o vigor físico, mas é ruim. Ou, no terceiro caso, você vai arrumar um cara da base. Só que o problema da base é o seguinte, Luiz Henrique subiu em 2020. Nem que subiu em 2020. Aí o Mário Júnior até botou aqui, Matheus Martins. Matheus Martins subiu nesse ano, praticamente, né? Subiu no finalzinho do ano passado. E a característica é bem diferente, né? É bola, mas a característica é bem diferente do Luiz Henrique. Ele não é esse do cara do drible, né? Do gingado ali. E tem esse detalhe, Luiz Henrique subiu em 2020 numa coisa necessária. Ele foi necessário, porque é outra opção, vocês lembram, né? Como é que eram as opções da ponta do Fluminense. E você vê, ele já tava no 3º ano de profissional dele. Então você vai, mesmo que o Matheus Martins substitua, não vai ser igual. Vai ter um cara bem inexperiente ali, né? E não acredite que o Michel Araújo vai ser esse cara, não. Acho que o Michel Araújo vem mais pra jogar na posição, no setor de campo que o John Arias joga. Vamos ver, né? A coletiva foi bem curta, então acrescentei uma análise aqui no final.